Olá, eu sou o João Vachel, que vamos para a nossa segunda parte da aula do curso de Psicologia Social sobre atitudes. Então, na primeira parte, nós trabalhamos com os conceitos básicos do que era atitude, trabalhamos com os componentes das atitudes, trabalhamos com a mensuração de atitudes. Agora chega a hora de trabalhar dois aspectos importantes e também mais aplicados, que é, primeiro, qual é a relação das atitudes com o comportamento, com as ações? E o segundo, como modificar, como transformar as atitudes, o que sabemos a respeito. Então, primeiro sobre a relação de atitudes com o comportamento. Ora, essa questão é central, né? Porque o interesse primordial do estudo das atitudes está em poder saber, poder ter uma informação adicional a respeito de causas do comportamento, a respeito do que as pessoas vão fazer numa certa situação. Então, um valor preditivo, para saber, por exemplo, vamos dizer, no caso de comportamento do consumidor, de marketing, o que eu tenho que fazer para que uma pessoa compre o produto que eu estou vendendo, ou então, em termos de uma campanha de saúde, como fazer, por exemplo, agora, né, nós estamos passando por no momento em que essa aula aqui é gravada, estamos passando por uma pandemia. E há uma série de medidas preventivas, né, para diminuir a transmissão do coronavírus, como, por exemplo, o uso de máscaras, hábitos de prevenção como lavar as mãos, manter o distanciamento físico. Então, como convencer as pessoas a seguir essas recomendações? Então, isso aí também é pertinente para a questão das atitudes, né? Em termos de como que eu posso construir... De fato, existe uma relação entre o que as pessoas... entre as atitudes delas, entre as preferências, as opiniões, as posições delas sobre alguma prática, algum objeto, algum comportamento e o que elas fazem de fato, essa é a ideia aqui. Se não existir essa relação, digamos que o interesse teórico, o interesse de pesquisa nas atitudes cai bastante, né? Os primeiros estudos, eles não foram muito animadores, né? Tem um estudo clássico do Lapierre, de 1934, em que ele queria estudar um pouco a relação entre preconceito e o comportamento de fato de discriminação, né? Então, num período ali em que nós tínhamos ali um desconhecimento muito grande nos Estados Unidos por parte da cultura chinesa, aquele estranhamento, aquela um pouco de uma hostilidade cultural, preconceito, o Lapierre ele enviou uma série de cartas a estabelecimentos comerciais como hotéis, a restaurantes. E ele dizia o seguinte nessas cartas: olha, nós somos um casal de chineses que está indo passar um tempo para os Estados Unidos e gostaríamos de saber sobre a possibilidade de ou fazer uma refeição ou de se hospedar por uma noite no seu estabelecimento. E as respostas do Lapierre que ele obteve nas pesquisas não foram muito animadoras em relação à humanidade, porque nós tivemos 92% de recusa de 81 restaurantes e 47 hotéis em termos de aceitar esse casal de chineses. Então você pensaria, caramba, né? Se for lá um casal de chineses tentar a sorte, tentar ser atendido nesses locais, vai ser recusado. E o que ele observou foi exatamente o contrário. Posteriormente, acompanhado de um casal de chineses, ele tentou presencialmente, de fato, ele compareceu a cada um desses estabelecimentos e tentou ver se seria atendido, se poderia frequentar os restaurantes, os hotéis. E, basicamente, quase todos, 99,6% dos estabelecimentos, prestaram atendimento ao Lapierre e ao seu casal de chineses. Mas nesse momento a gente observa, primeiro, seria um resultado altamente desanimador, né? Então quer dizer que eu saber a atitude, a opinião, a preferência dos donos desses estabelecimentos não indicaria tendência alguma em relação ao comportamento que ocorre de fato. Mas aí a gente já começa a ver algumas indicações de discrepâncias nas duas situações, da atitude e do comportamento avaliado, que devem ser levados em consideração. Como a diferença entre o comportamento e a situação em que o comportamento se manifesta e a atitude avaliada. Aqui nós temos uma atitude geral, né? Um preconceito no caso, mas uma intenção geral de comportamento que trata de um casal de chineses genérico, não se fala de um acompanhante norte-americano, estadunidense, se bem que eu nem sei se ele era estadunidense, mas não se fala de um acompanhante,
não se fala da condição social desse casal de chineses, e na prática, então é basicamente um estereótipo, né? Um casal chinês genérico que eu não conheço, que talvez não saiba falar inglês, um estranho, um estrangeiro total. E na prática, a situação que se apresentava era muito diferente. Era um casal de chineses de boa condição, bem vestidos, aparentando boa condição social, boa classe social, acompanhados por um nativo norte-americano, ou alguém mais versado na cultura norte-americana, e nessa situação específica não houve problema nenhum em receber essas pessoas. Então, o primeiro aspecto a ser levado em consideração é, para eu ter algum valor preditivo, algum valor de previsão, ao conhecer a atitude e tentar observar, tentar explicar, prever o comportamento que vai ser realizado, eu preciso estar medindo atitudes e comportamentos de grau de generalidade que sejam comparáveis, né? Atitudes muito gerais, muitas vezes, não vão prever comportamentos específicos. Então, digamos, a atitude frente à natureza, atitude frente à ecologia, a preservação do ambiente, vão ter alguma correlação, alguma associação, algum poder de explicação em termos de comportamento de práticas de reciclagem, aceitação de um pedágio urbano no transporte, por exemplo, uso de transporte público, ou esse tipo de coisa aí. Será que isso aí vai ser previsto pela atitude em relação à ecologia? Provavelmente sim, mas é uma relação que é mais fraca em comparação com eu medir a atitude do mesmo nível de especificidade, né? Então, se eu tiver uma atitude frente ao comportamento, à prática, que é precisamente o que eu quero avaliar, eu vou ter muito mais sucesso, muito mais correspondência. Então, digamos que eu tenho um questionário sobre atitude frente à reciclagem, atitude frente ao pedágio urbano numa certa localidade. Aí, provavelmente, eu vou ter um grau de precisão na previsão do comportamento específico muito maior. Claro que não vai ser algo 100%, porque, como eu já comentei na primeira parte dessa aula, uma coisa é uma atitude isolada, descontextualizada, isso aí é quase uma abstração. Mas toda atitude, todo comportamento, ele ocorre numa situação concreta, com outras pessoas envolvidas, com outras metas envolvidas, com atitudes conflitantes ou atitudes que tenham, digamos, objetivos diferentes na mesma situação, e aí a gente não vai ter a mesma manifestação do que seria algo isolado, que é praticamente uma ficção que a gente utiliza para tentar estudar algo fora da situação em que se encontra, fora de uma situação realista que a gente observa no dia a dia. O comportamento específico que eu vou observar, a prática que eu vou observar, sempre vai ser numa situação concreta, né? Sempre é uma ocorrência, não é? Então, esse é um primeiro aspecto que a gente vai trabalhar. A gente vai colocar ele entre parênteses agora um pouquinho, porque depois a gente volta um pouco nisso na teoria da ação racional e do comportamento planejado. Mas primeiro eu gostaria de comentar sobre uma outra teoria, uma das teorias mais populares, mais difundidas da psicologia social, uma teoria clássica, que também trabalha, de certo modo, com a relação entre atitudes e comportamentos. É a teoria da dissonância cognitiva. Essa teoria está muito baseada num princípio da consistência cognitiva que surge com o Fritz Heider, um dos pioneiros gestaltistas da psicologia social, né? E para o Heider, o nosso ambiente de crenças, nossa percepção do mundo, seria composto de relações, crenças sobre as coisas, e as pessoas buscariam ter crenças consistentes e compatíveis, né? Na aula de cognição social, eu mencionei que uma das primeiras concepções do ser humano vigentes em larga escala na psicologia social era de um pesquisador de consistência, alguém que buscaria ter uma coerência em relação ao modo com as coisas que pensa, a sua conduta, pelo menos na nossa sociedade ocidental, né? Nossa sociedade individualista, nossos valores, etc. E quando as pessoas constatassem que elas têm crenças incompatíveis, que elas estão vivendo, passando por contradições, se essas crenças desequilibradas forem importantes para essa pessoa, isso causaria um estado de tensão, um estado de desconforto, que seria a chamada dissonância cognitiva, né? Por exemplo, imagine que você é uma pessoa que se considera como tendo um posicionamento político de esquerda e você acaba gostando de um
político numa certa eleição, ou você pretende votar num político que sabidamente é um candidato do outro espectro político, ou seja, de direita, né? Ou, digamos que você... Sabe aquela coisa lá que se diz que fala uma coisa e faz outra? Então imagina que você prega a importância do exercício físico, vida saudável, etc. E quando ninguém está olhando, você assalta a geladeira, você abre sua geladeira, tem lá brigadeiros, ou tem lá, sei lá, hambúrgueres, sei lá o que poderia ser, mas que não fosse condizente com esse estilo de vida, né? Então, no momento que a pessoa, por alguma razão, constata esse tipo de contradição, esse tipo de compatibilidade, se isso for importante para ela, se isso for recorrente para ela, então essa condição é importante. E se ela tiver liberdade de opinião, de escolha, isso vai gerar um desconforto, isso vai gerar essa tensão que é a dissonância cognitiva, tá? E, inclusive, existem pesquisas que demonstram que esse desconforto ele até é identificável fisiologicamente, em termos de aquela ansiedade, existem indicadores fisiológicos que demonstrariam isso. Aí o tamanho dessa dissonância, dessa contradição, desse estado de vivência da contradição, seria uma função da importância e do número de cognições dissonantes e consonantes. Cognições dissonantes são as cognições, as crenças, as constatações de crenças em desequilíbrio. Cognições consonantes, por outro lado, são crenças ou constatações de ideias que vão fortalecer a posição do participante. Então, digamos assim, o cara ali, o político, o cara que é de esquerda e está se vendo inclinado a votar num político de direita. Ele pode pensar, não, mas não existe um verdadeiro candidato de esquerda nessa eleição. Isso aí seria uma cognição consonante, que vai reforçar, vai tranquilizar essa pessoa, né? Já aquela coisa do tipo, aquela constatação de caramba, eu estou votando no fulano, eu sou de esquerda, mas eu estou votando no fulano de tal que sempre foi um adversário da esquerda. Isso é uma cognição dissonante. Então, quanto mais cognições que gerem um desequilíbrio com as posições dessa pessoa, maior o número de cognições dissonantes. Ou então o cara pode pensar, não, mas é só dessa vez, essa eleição não é importante. Aí vai no sentido de uma cognição consonante. Quanto mais cognições consonantes, menor reduz-se o estado de dissonância. Então, se eu fosse botar numa formulazinha, seria algo como se fosse assim, ó, número de cognições dissonantes vezes a importância de cognições dissonantes, número vezes importância vezes as cognições dissonantes no numerador e no denominador, número vezes importância das cognições consonantes. Ou seja, as que estão no numerador da formulazinha aí, elas aumentam a dissonância. Quanto mais divergência, maior tensão, maior desconforto, maior contradição, maior dissonância. E as que estão no denominador, elas dividem a dissonância, elas reduzem. Quanto mais crenças consonantes, menor dissonância. Ou seja, só vai ter dissonância se a incompatibilidade envolver muitas cognições ou cognições importantes para o indivíduo, coisas ligadas à autoimagem dele. Vamos dizer que seja um cara que leva a política a sério, que sempre fala de política com os amigos e com outras pessoas, que é conhecido pelas posições de esquerda. A constatação, que se vier a público especialmente, de que ele vai votar num candidato de direita, vai ter uma alta importância para essa pessoa. Ou então, se essa pessoa tem muitas ocorrências de cognições dissonantes, vai aumentar a dissonância de uma maneira importante. Por outro lado, esse mesmo comportamento, um cara de esquerda que decide votar numa pessoa de direita, mas não está nem aí para a política, ninguém sabe o que ele pensa, nunca falou com ninguém sobre isso, provavelmente isso aí vai ter uma baixa importância para essa pessoa e ela não vai ser muito afetada, não vai ter uma dissonância muito grande, tá? Além disso, também é necessário perceber o controle. Se eu tiver uma arma na cabeça me dizendo para fazer tal coisa, ou se eu achar que eu não tenho outra opção, né? Digamos que eu vou numa eleição lá, eu sou de uma posição política, mas na eleição só tem candidatos da outra posição e é o ruim ou o muito ruim. Aí eu imagino, ó, não tenho escolha. Se eu não quiser anular meu voto, eu vou ter que escolher um cara fora da minha posição política. Ninguém de esquerda se habilitou, eu tenho que fazer uma escolha que seja a menos pior. Nesse caso, que eu percebo que eu não tenho controle sobre a situação, também eu não sinto dissonância. Eu preciso sentir que é uma escolha minha, tá?
Aí tudo bem, a pessoa passa pela contradição e muitas vezes essa relação entre atitude e comportamento está que ela faz alguma coisa e ela cria uma crença ou ela constata que fez essa coisa. Então, esse reflexo, essa interpretação do que ela fez é a crença dissonante, né? Por isso que eu estou trabalhando a dissonância como relação entre atitude e comportamento. E aí tem dois modos para reduzir a dissonância. Eu posso diminuir o número e importância dos argumentos dissonantes. É aquilo que eu disse, não, é só dessa vez. Mas isso não é importante, nem dá bola, ou então ignora, né? Ignora a contradição. Muita gente faz isso nas discussões. Quando tem um argumento desconfortável, simplesmente finge que não viu ou que não entendeu, ou esquece, né? Digamos que isso seria uma estratégia mais um recalcamento assim, psicanalítica. Ou eu posso aumentar o número e importância dos argumentos consonantes, tentar trabalhar no denominador. Mas existe uma lei da humanidade, que eu já mencionei aqui nesse curso, que é o seguinte: vamos dizer que a pessoa pensa uma coisa e faz outra. O ser humano busca muitas vezes, quase sempre, fazer o que é mais fácil, ou seja, mudar o elo mais fraco. Como ele não pode alterar aquilo que ele fez, a não ser que, né, às vezes o cara faz um malabarismo, mas muitas vezes a gente não consegue alterar aquilo que a gente fez, outras pessoas viram, ou quando é algo público, a gente vai buscar alguma justificativa, alguma reinterpretação do que foi realizado, né? Mexer nas crenças em vez de mexer no comportamento, porque a não ser que eu tenha lá o DeLorean lá, do De Volta para o Futuro, para mudar meu comportamento, isso eu não consigo fazer, né? Mas eu posso mudar a minha interpretação desse comportamento para alterar novamente esse equilíbrio, ou seja, o ser humano nessa hora, frente a uma contradição, isso é muito importante na persuasão. O ser humano busca uma nova interpretação do que foi realizado. Algumas pesquisas, né? A pesquisa clássica da dissonância cognitiva do Festinger e do Kaufman, de 59, era o seguinte: o pessoal chegava, contatava os estudantes universitários, né, que geralmente participam dos estudos clássicos, como participantes ali, sujeitos de pesquisa, e fala o seguinte: olha, nós estamos convidando você para participar de um experimento de psicologia que é muito divertido e intrigante, tá? Mas você precisa escolher se você vai e tal. Se você não quiser, tudo bem. Você quer participar? Aí o estudante ia lá por livre, espontânea vontade. Isso é importante, ninguém forçou, né? Vou participar. Chegava lá e era um negócio que envolvia umas tarefas mecânicas, era um negócio xarope para burro, super maçante. O cara ficava lá 45 minutos, uma hora, literalmente perdendo tempo. Aí no final do estudo, é muito comum nos Estados Unidos, na Europa, fornecer uma compensação financeira pelo tempo, pela colaboração do participante de pesquisa. Mas aí eles alteravam o valor dessa compensação. Vamos fazer uma adaptação aqui para o Brasil atual. Eles chegavam lá e falavam para um grupo de participantes: obrigado pela sua participação, você vai receber por isso R$50. Uma boa remuneração para ficar lá uma hora perdendo tempo. E para um outro grupo de participantes: obrigado pela sua participação, aqui está a sua compensação, R$1,50, R$1,50, uma péssima retribuição. O que a gente imaginaria intuitivamente? Depois as pessoas perguntavam para elas, para os participantes: e aí, você pode convidar uma outra pessoa para participar do experimento? Você gostou de participar? O que a gente imaginaria? Que o cara que recebeu um monte iria dizer o seguinte: não, pô, show de bola, ganhei uma grana e tal. E o cara que recebeu pouco iria dizer: pô, uma porcaria, fiquei lá, não serve para nada, perdi meu tempo e, além de tudo, ganhei quase nada. Mas acontece ao contrário. O cara que recebeu bastante dinheiro, ele consegue falar de uma maneira tipo assim: olha, esse experimento é uma perda de tempo terrível, é difícil de eu convencer alguém para participar disso aí, mas pelo menos a recompensa é boa. Ele justifica, ele consegue usar essa questão da recompensa ser mais decente como algo tipo para justificar porque ele fez. Enquanto que a pessoa que recebeu pouco, essa era mais animada, mais motivada e que tentava e acreditava de fato, dizia acreditar de fato, que tinha sido uma experiência produtiva, que tinha aprendido alguma coisa. Por quê? Porque ela se vê numa situação que ela teve a liberdade de escolher entre participar ou não participar do experimento, escolheu participar, chegou lá, perdeu tempo, aí isso aí cria uma dissonância terrível, do tipo assim: cara, eu escolhi estar aqui
E é um negócio absurdamente bizarro. Então o cara busca algum tipo de ponto positivo, algum tipo de justificativa ou de vantagem naquilo e modifica a sua interpretação da situação. Então é basicamente isso, ele não pode mudar o que ele já fez. Ele já caiu na pegadinha, digamos assim. Mas ele pode mudar o jeito de pensar a respeito. Tá? Tem um estudo famoso de Dickerson e colaboradores, 92, também, que era o seguinte, era uma intervenção voltada para reduzir o desperdício de água. Também evidenciava a contradição. Chegavam num clube, vamos dizer que um clube que nem um clube que nós temos aqui em Uberlândia, tal, um clube desses grandes. Aí chegavam em alguns sócios, umas sócias no caso, e diziam o seguinte, olha, vocês são favoráveis a poupar água, não sei o que, nos chuveiros, não sei o que, é uma coisa que a gente está passando por um problema aqui no clube, as pessoas estão gastando muito tempo no vestiário, isso aí poupa, isso aí gasta muita água do clube, isso é um desperdício ambiental complicado. As pessoas, não, com certeza, eu sou favorável, tal, não sei o que. Então, por favor, você pode assinar aqui um abaixo-assinado dizendo que você apoia essa campanha. A pessoa ia lá, assinava e depois ela ficava sabendo que, olha, então é importante porque a gente está monitorando, assim, a turma de vocês, ela tem gasto bastante o consumo e tal, está tomando longos banhos, ficando muito tempo. E nessa situação que a pessoa constatava, caramba, eu sou uma pessoa que é favorável à economia ambiental, mas eu estou me comportando de uma maneira diferente, o que mudava? O comportamento futuro. Ela reduzia o tempo nos banhos, né, porque ela se dava conta dessa contradição. Então isso é um aspecto interessante, né, uma estratégia importante baseada na dissonância cognitiva é forçar a aparecer uma contradição pública e a pessoa tem que lidar com isso no futuro. Ou ela reinterpreta alguma coisa que ela fez ou ela modifica a conduta futura para evitar esse incômodo novamente. Então uma estratégia importante para modificar atitudes, por exemplo, vamos dizer que a pessoa seja uma pessoa contrária ao aborto, né? Você pede para ela ler, fazer um texto, isso se chama de ensaio contra-atitudinal. Ela fazer um texto com argumentos que são contrários à posição dela, mesmo que ela não acredite, mesmo que ela não bote muita fé, mas tentar buscar, elencar elementos racionais que sejam contrários à opinião dela. Vamos dizer, então, um texto favorável ao aborto, como uma prática de saúde pública, por exemplo. E aí essa pessoa, é pedido a ela que ela leia em público o seu texto. Não precisa se convencer, mas fazer esse comportamento. Só esse tipo de coisa já faz com que, se eu avaliar a atitude dela frente ao aborto num segundo momento em comparação com o primeiro, essa atitude ela se atenua um pouco e vai um pouquinho mais na direção da atitude expressa no texto. Ela não muda de opinião. Geralmente continua contrária ao aborto, mas se torna uma contrária mais moderada, digamos assim, né? Então esse caráter público, o fato de entrar em contato com outros argumentos, faz com que a pessoa se torne um pouco mais ponderada, né? Tem um estudo que eu gosto de mencionar também, quando eu estava estudando para prestar o concurso na UFO, na Universidade Federal de Uberlândia, eu entrei em contato com um estudo do Egan, Santos e Bloom, de 2007, que era sobre a dissonância cognitiva em macacos, né, que mostra evidência de que muitas coisas que a gente acha que são especiais do ser humano, a gente consegue encontrar análogos no reino animal, em criaturas, digamos assim, mais simples. Como é que funcionava? Era com macacos e M&M, né, aqueles confeitos, aqueles docinhos que as pessoas gostam. Você tinha um macaco ali, numa gaiola, e aí chegava esse macaco, estava lá vivendo a vida dele, chegava o pesquisador com 2 M&M para ele. Vamos dizer, um M&M azul, um M&M marrom. Então, numa condição experimental, o pesquisador mostrava ali e o macaco escolhia, vou pegar o azul ou vou pegar o marrom. Vamos dizer que ele pega o azul. Então, beleza. E depois, em outras situações, o cientista ia mostrando outras combinações de pares de M&M e ele tinha a escolha. E o que ele queria saber é o seguinte, aquele que não foi escolhido, o marrom, como que seria o padrão de escolha dele em outras situações? Aí ele botava, sei lá, um marrom com vermelho, um marrom com amarelo, e o que ele observou é que os macacos tinham uma tendência a não escolher o marrom. E a gente sabe, né? É a mesma coisa, não importa a cor é só um detalhe, pelo menos até onde eu sei, né? Esse era um argumento do estudo também. Numa outra condição experimental, o cientista chegava M&M azul, M&M marrom,
E o macaco não podia escolher. Quando o macaco não escolhia, o cientista escolhia para ele. Então vamos dizer, o cientista dava o M&M azul para o macaco. O M&M marrom ele não era escolhido, mas não por um ato da vontade do macaco. Nesse caso, o que se observou que chamou a atenção? Não existia mais aquela tendência a não escolher o M&M marrom que se encontrava no primeiro caso que eu mencionei, né? Ou seja, a gente teria um processo que ilustraria essa tendência a rejeitar opções não escolhidas no passado. Vamos dizer ali, você vai comprar uma bicicleta, modelo 1, modelo 2. Para você é a mesma coisa, você não tem muita ideia, tal, está muito indeciso. Na hora que você escolhe uma, vai ter que escolher uma em algum momento, né? Não tem dinheiro para duas. Você escolhe o modelo 1, vamos dizer. Logo a gente começa a pensar, quer saber, eu acho que eu fiz a escolha correta mesmo, eu acho que esse meu modelo aqui tem uma troca de marcha, um câmbio melhor, tem, sei lá, um banquinho mais confortável, o que seria, né? A gente meio que se convence que a opção que a gente fez ela é melhor e a opção que a gente não fez, ou aquilo que a gente não escolheu, ele é inferior. Então é uma maneira de lidar com a dissonância cognitiva, porque assim, olha, eu escolhi esse, eu não escolhi aquele. Então a maneira de eu ficar mais tranquilo com a minha escolha é eu reduzir a opção não escolhida, que é o que o macaco faz. Quando ele tem a opção de escolha, ele mostra esse viés. Eu escolhi o M&M azul, então eu desvalorizo o M&M marrom em situações seguintes. Quando ele não tem a situação de escolha, que é o análogo da arma na cabeça, é o que eu posso fazer, aí ele não cria esse compromisso, né? Eu achei interessante esse estudo para demonstrar que certas coisas que a gente acha, às vezes teorias da psicologia social, que a gente acha que são muito sociais, muito humanas, a gente acha algo muito parecido também em outros animais. Ok? Então a teoria da dissonância cognitiva teve muitos desenvolvimentos. Eu vou ficar um pouco por aqui, né, que o nosso objetivo no curso inteiro é dar um panorama, alguns comentários, uma visão geral das principais teorias e fenômenos da psicologia social, mas essa vale a pena estudar com mais profundidade. Então, voltando, né? Lembra que eu estava falando de que é importante eu medir atitudes e comportamentos de um mesmo nível de generalidade, né? E tem uma teoria que ela mostrou muito valor, assim, avançou bastante, a questão da relação entre atitude e comportamento, que é a teoria da ação racional do Fishbein e do Arsen originalmente, né? É uma teoria que, para início de conversa, eles entendem o seguinte: ok, eu tenho atitude, componente cognitivo, comportamental, mas eles organizaram de uma maneira que a atitude propriamente dita é mais o componente afetivo, que por sua vez seria explicado por uma deliberação cognitiva por crenças que eu tenho a respeito do objeto. Ou seja, o componente cognitivo vira uma espécie de um fator, de um preditor da atitude, e por sua vez, essa atitude, esse afeto pró ou contra um objeto, ele seria um dos fatores explicativos do que seria o análogo do componente comportamental, a intenção de estudar, de emitir um comportamento, tá? Então eu teria componente cognitivo, crenças sobre aquilo que eu quero observar, sobre aquele objeto, gerariam ou teriam um peso na geração da atitude a respeito daquele objeto, que por sua vez teria um peso na formação da intenção de me comportar em relação àquele objeto. Segundo aspecto, o objeto da atitude é sempre um comportamento específico. Então é algo do tipo assim, eu não vou estudar a atitude frente ao meio ambiente, eu vou estudar a atitude frente digamos, ao comportamento de reciclagem, digamos assim, tá? Então, fazendo isso, eu vou ter crenças sobre o comportamento, vou ter uma atitude frente a esse comportamento de, sei lá, botar o lixo, separar o lixo reciclável, e eu vou ter a intenção de separar esse lixo reciclável. Outro exemplo, comportamento de fumar, cigarro, né? Comportamento de fumar. Crenças sobre fumar, positivas, negativas, a importância dessas crenças. Atitude, ou seja, aspecto afetivo frente a fumar, é o comportamento, e intenção de fumar ou não. Então isso seria um aspecto inicial. Mas a atitude não acontece assim, a gente não trabalha num vácuo que é só eu ter a crença, só eu ter o afeto e eu vou agir. A gente tem outros fatores que são importantes. Por exemplo, como que eu acho que eu deveria me comportar, ou que as outras pessoas que são importantes para mim,
do meu grupo, da minha sociedade, da minha família, o que eles acham que eu deveria fazer, né? Que isso aí seria a norma subjetiva. Então eu tenho as crenças, elas vão ter um peso na atitude, mas essa norma subjetiva também vai ter um peso na atitude, tá? E aí vai ser uma ponderação entre esses dois elementos, esses dois construtos, que vai me dar o valor da atitude, que por sua vez vai prever a intenção de me comportar dessa maneira. Então vamos dizer, cigarro. Vamos dizer que eu gosto de fumar, eu acho bacana, eu não gosto particularmente, vamos dizer que o cara goste, um cara qualquer. O cara gosta de fumar, o cara acha bacana, o cara acha gostoso, é um hábito relaxante. Então as crenças, elas contribuiriam para a atitude positiva frente ao comportamento de fumar. Por outro lado, vamos dizer que a família do cara seja contra, os amigos do cara não gostem, né? Nesse caso, a norma vai ter uma contribuição oposta para essa atitude, né? E o participante, ele vai ter que avaliar o que é... Vai ser um conflito, né? O que é mais importante para ele, se ele está mais disposto a seguir aquilo que os seus amigos dizem, ou se ele vai estar mais disposto, por exemplo, a seguir os próprios julgamentos, né? Então, só dar uma olhadinha aqui, só para não me perder muito. Então, na verdade, aqui, ó, isso aqui eu me enganei, então vamos corrigir. Bem que eu achei que estava estranho e fui lá conferir. Na verdade, a crença, ela vai compor a atitude, mas a norma subjetiva ela vai carregar direto na intenção comportamental, tá? Então, às vezes, a pessoa vai criar uma crença individual, aí sim, vai criar uma atitude individual com base naquilo que ela acredita, nas crenças, nas ideias, no conhecimento que ela tem sobre aquele comportamento de fumar. Então, fumar é bacana, fumar é gostoso, fumar é relaxante. Isso vai gerar a minha atitude e essa atitude vai ter um componente, vai ter um peso na intenção de fumar ou não. Por outro lado, ela pode ser contraposta por uma norma contrária, que é o que a família pensa. Então, o que vai estar... Eu tenho que conhecer essa norma e a importância das pessoas e das minhas relações com as pessoas que seguem essa norma. Então, quando tudo caminha junto, digamos assim, um cara não quer fumar, o cara não gosta de fumar, acha que cigarro é ruim e tal, e os amigos dele também são contra. Aí não tem muito mistério, a intenção comportamental vai ser reforçada pelos dois componentes e essa pessoa, em condições normais de temperatura e pressão, não vai fumar. Por outro lado, se eu tenho uma pessoa que gosta de fumar, uma família que é contra, vamos dizer, uma pessoa que não gosta de fumar, mas um círculo de amigos que tem o cigarro como um hábito, como um ritual, aí eu vou ter uma divergência. Aí eu preciso conhecer posteriormente qual desses fatores foi mais importante para a pessoa, tá? E aí, conhecendo esses pesos com pesquisa, com análise estatística, a gente consegue evidenciar que aspecto foi mais importante para gerar a intenção de se comportar. Então aí já fica um pouco mais interessante porque a atitude ela sai daquele vácuo, daquela coisa ou daquela ideia ingênua de que não, eu sei que o cara gosta, eu sei como ele vai agir. Não, eu tenho que levar uma série de variáveis ambientais em consideração para saber o que vai acontecer, né? E, por exemplo, culturas mais individualistas, muitas vezes o peso da atitude é maior que o de uma norma divergente. Numa cultura coletivista ou num grupo que eu tenho uma identificação forte, que eu me sinta interligado a esse grupo, a norma subjetiva, quando for divergente da atitude, ela vai ser mais importante. Então, essa teoria da ação racional, ela lida com esses julgamentos, com essas atitudes mais explícitas, mais deliberadas. Posteriormente, ela foi melhorada, especialmente pelo Ajzen, que é um dos coautores da primeira teoria, tá? Na teoria do comportamento planejado, porque se observou que a teoria da ação racional ela lidava muito bem com tomadas de decisão conscientes, mas não com comportamentos repetidos, com hábitos. Então, inspirado até no Bandura, na questão da autoeficácia, aquela sensação de controle que a pessoa tem, o Ajzen incluiu mais um componente aí nesse modelo, que é a percepção de controle. Ou seja, vamos dizer, eu não quero fumar, eu não gosto do cigarro, eu acho que fede, acho que faz mal para a saúde, as pessoas do meu círculo também acham que não é legal fumar, então eu teria uma atitude, uma norma.
que vão numa certa direção de ser contrário à atitude negativa frente ao cigarro, então a pessoa não vai fumar. Por outro lado, a pessoa pode ser um dependente químico. Essa pessoa pode achar que não tem controle sobre isso, que ela não consegue fazer. Então a percepção de controle vai agir na intenção de se comportar e no próprio comportamento, como essa força do hábito, digamos assim. Tá? Então essa percepção de controle melhorou, né? A própria teoria da ação racional até que tem bons resultados na previsão do comportamento, e a teoria do comportamento planejado melhorou com esse senso de autoeficácia adaptado do Bandura, que é a percepção de controle, melhorou o valor explicativo da atitude nessa teoria. Tá? Mas uma crítica que se faz a essas perspectivas está no fato de, como eu comentei, eles se devem muito, eles são restritos ao comportamento consciente. E como a gente já viu um pouco com atitudes implícitas, muitas vezes as atitudes elas não são conscientes das pessoas e acabam agindo também. Então o Fazio é um outro pesquisador que ele desenvolveu um outro modelo segundo o qual as atitudes elas influenciam o comportamento se elas forem fortes, se elas forem ativadas automaticamente, que elas inclusive levam a pessoa a ver um cenário, ver uma situação de uma certa maneira e não de outra, né, que é guiando aquela percepção seletiva do comportamento, né? Então vamos dizer que uma meta importante para mim, né, seja a questão da política, ou então que eu tenho então eu vou perceber um discurso sobre um discurso político sobre um certo prisma, né? Ou então, digamos lá, eu estou passando fome, sempre um exemplo mais ou menos, né? Digamos que eu estou passando fome e eu vejo uma pessoa lá, eu quero saber se vou prestar atenção numa aula ou coisa assim, mas o que está me fazendo perceber aquela situação é minha fome, a necessidade está fora dali, né? Então essas necessidades que se tornam, de certa maneira, presentes na minha psique ali, presentes no meu sistema cognitivo e que vão me levar a perceber uma situação que me tire a oportunidade de comer ou que me tire dali de uma maneira positiva, ou uma situação que me faça passar mais tempo e me tire aí sim a oportunidade de comer de uma maneira negativa, né? Então, essa questão de quais atitudes vão guiar o comportamento, atitudes fortes, atitudes que estejam operando numa situação de maneira implícita, atitudes mais automáticas que seriam as mais importantes para prever o comportamento, e não só essas de deliberação e tal, talvez em comportamentos situações que a pessoa possa refletir antes de agir, elas sejam importantes, mas no nosso dia a dia é muito mais a gente tomando decisões práticas com base no que está sendo ativado por essas situações, ou em nossos objetivos, em nossas metas, ou seja, a motivação e a oportunidade de refletir que vão determinar o comportamento, né? Motivation and opportunity as determinants. Então, modelo MODE, que é algo que está entrando em acordo, é compatível com basicamente os modelos de processamento automático e processamento controlado que a gente viu até aqui e que vai ver daqui a pouco na parte de persuasão. Tá? Outro aspecto que vale a pena comentar e sofisticar também diz respeito à ambivalência das atitudes, né? Novamente, às vezes a gente tende a pensar, fica desapontado, puxa vida, a pessoa tem uma atitude frente a alguma coisa, mas faz exatamente o contrário, então eu conhecer a atitude dela com um questionário, com uma entrevista não está me ajudando em nada. Mas a verdade é que as coisas são complexas, as avaliações são complexas também, né? Tem um exemplo ali no texto que mostra bem, churrasco. O cara pode gostar de churrasco, mas ao mesmo tempo ele sabe que o churrasco, se consumido em excesso e não se das quantas, dependendo do tipo de princípio que ele siga para a vida dele, pode não ser interessante, pode não ser saudável. Então ele vai gostar de algumas coisas do churrasco e não de outras. Em certas situações, talvez algum desses contextos, algum desses aspectos seja mais importante e outros não. Às vezes a pessoa vai ser, então, sei lá, talvez o cara pense ali, pô, já estou há 2 semanas sem comer aquele churrasquinho, vou comer um agora. Então tá, beleza, aí ele consegue fazer um equilíbrio entre o aspecto saudável, o aspecto do sabor e tal. Em outros casos, ele não vai comer o churrasco porque ele já comeu antes, ou ele acha que tem que emagrecer, que seja. Né? Em outros aspectos, eu conhecer se ele gosta ou não gosta pode não indicar nada, porque ele pode sentir que ele é mais importante ele comer a mesma comida que um anfitrião dele está
está servindo, né? Então essa atitude do churrasco não vai explicar diretamente esse comportamento. Então as avaliações que a gente tem das coisas são complexas, né? Elas têm qualidades que muitas vezes são contrastantes, muitas vezes dizem respeito a componentes dos objetos, digamos assim. E o comportamento, além de estar, como eu posso dizer, além de estar regido por esses aspectos complexos das atitudes, também vai estar regido pela situação interpessoal, pelas necessidades do momento que a pessoa que estiver enfrentando. Então é bem complexo assim, eu trabalhar com as atitudes num contexto mais realista. Tem muitas coisas, tem muitas informações, tem muitos fatores que fazem a pessoa agir de um jeito ou agir de outro jeito, né? E para conhecer tudo isso é muito difícil. Então, se a gente consegue um sucesso parcial, um grau moderado de previsão por parte das atitudes, já está muito bom, né? E quanto mais os pesquisadores conseguirem se aproximar dessa complexidade, dessa multifatorialidade da avaliação que ela pode chegar, das próprias atitudes, tentar entender onde é que está essa ambivalência, certamente melhor eles vão entender uma situação específica. Tá? Tem objetos que são mais simples, tem objetos e questões que são mais complexas. Isso aí é de se esperar. Então essa questão da ambivalência trabalha um pouco com isso. Então, em relação a atitudes relacionadas a comportamento, é mais ou menos isso. Agora, a mudança de atitudes. Atitudes são o nosso conhecimento, assim como os esquemas, as categorias. Elas se formam na experiência e elas se modificam na experiência também, né? Ou seja, eu posso observar que elas são inadequadas, que elas não condizem com os fatos, ou que elas não são boas para a minha adaptação no meio, para a minha interação com o meio, isso se modifica. Mas a gente não tende a mudar de ideia facilmente porque a gente teve razões ou experiências para formar essas avaliações, essas opiniões no passado, né? Então, basicamente, o que se percebe? Para mudar a opinião de uma pessoa, preciso convencer essa pessoa com base em argumentos que sejam considerados aceitos por ela. E, num primeiro momento, a pesquisa sobre mudança de atitudes, que é basicamente a área da persuasão, ela teve voltada para um paradigma experimental, em que primeiro eu avaliava, num tempo 1, a atitude da pessoa frente a alguma coisa, alguma temática. Depois eu tentava, essa pessoa era exposta a um processo de persuasão, ou algum texto, ou algum discurso, ou algum evento, uma propaganda que tentasse modificar, ou seja, fazer a pessoa pensar no sentido contrário, ou então reforçar algum tipo de comportamento que a pessoa não conhecia, que seja. E aí variavam-se diversos fatores comunicativos. A fonte, eu posso botar uma pessoa mais prestigiada para falar, uma pessoa menos prestigiada, eu posso botar uma pessoa, uma celebridade falando, eu posso trazer só alguém falando num voice-over que não é conhecido, posso botar uma pessoa bonita, uma pessoa feia falando, que seja. Mexer com a própria mensagem, mexer nos argumentos, mexer na estrutura da mensagem, argumentos pró e contra, só argumentos pró, só argumentos contra. A mensagem maior, uma mensagem mais breve, a mensagem com tom emocional, a mensagem com tom mais racional. Eu posso mexer também no receptor, ou seja, a pessoa com mais instrução, com menos instrução, uma pessoa da área temática envolvida no argumento que está sendo apresentado e assim por diante. Então, eu tenho uma série de aspectos que eles modificavam, experimentos fatoriais, e depois eles avaliavam no tempo 2 qual era a atitude da pessoa e observavam o que mudou, o que não mudou, o que interagiu com quem, né? E para esse primeiro momento, se trabalhava com um processamento de informação consciente em 5 etapas. O Maguire é um autor famoso relacionado a isso. Então, primeiro, a pessoa teria que prestar atenção na mensagem. Segundo, ela teria que entender a mensagem. Se o cara chega ali, aqui no Brasil fala em russo, a maioria não vai entender, né? Terceiro aspecto, ela tem que aceitar os argumentos têm que fazer sentido. Quarto aspecto, depois de um tempo ela tem que lembrar daquilo que ela viu, a retenção. E sim, para efetivar a persuasão, num outro momento ela tem que agir de acordo com essa atitude incutida, essa atitude em termos do que ela foi levada a pensar. Então essas 5 etapas são necessárias. Então vamos dizer lá, novamente ali, o cara quer convencer que sorvete de creme
é a melhor sobremesa do mundo. Então a pessoa tem que prestar atenção na propaganda do sorvete de creme, tem que entender o que foi dito, tem que fazer sentido para ela um argumento que é um negócio mais saboroso que não sei das quantas e não tem coisa melhor que sabor sorvete de creme, ela tem que se reconhecer nisso aí. Depois de um tempo ela tem que lembrar que o sorvete de creme é o que há e por fim espera-se que depois de um tempo ela passe a consumir mais sorvete de creme, né? Então essas 5 etapas são necessárias. Se em alguma não prestou atenção, já acabou a persuasão. Prestou atenção, não entendeu, acabou. Entendeu, mas discordou, acabou. Até aceitou a argumentação, mas esqueceu, acabou. E se não agiu, também não serviu para nada. Tá? Mas de todo modo, assim, foi uma linha de pesquisa muito profícua, especialmente pelo Hovland, na Universidade de Yale, e descobriram várias coisas, né? Vários efeitos interessantes, como, por exemplo, as pessoas especialistas têm maior credibilidade, têm maior efeito persuasivo, pessoas bonitas influenciam mais e também são consideradas pelo público mais inteligentes, que eu posso também, uma mensagem do grupo a que eu pertenço vai ter maior efeito que a mensagem de um grupo que é meu oponente, digamos assim, eu torço para o Atlético Paranaense, alguma coisa que um torcedor do Atlético fale vai ter mais efeito em mim do que um torcedor do Coritiba, digamos, tá? Quando o tema é muito simples, funciona bem a persuasão quando eu não digo a conclusão, eu deixo o público chegar a essa conclusão, né? Eu mostro ali vários produtos, as diferenças entre eles, mas eu não digo, vejam, então o produto A é melhor, compre o produto A. Eu mostro ali apenas os dados, deixo cada um concluir, o cara ainda vai se achar esperto que ele concluiu, tá? Quando o público tem baixa instrução, uma mensagem unilateral seria mais eficiente. Quando o público é mais crítico, mais escolarizado, uma mensagem que mostre prós e contras, que estimule o cara a pensar que é crítico, seria mais eficiente para persuadir. Tá? Então tem uma série de aspectos que foram descobertos, mas eles não eram muito estáveis, né? Se observou que em algumas situações funcionava dessa maneira, em outras não, e não se sabia nada. Aí nesse ponto lembra muito um paradigma mais behaviorista, no sentido de que se sabia o que tinha sido feito e se sabia a resultante. Como tinha sido o pensamento, processamento, nem ideia. Tá? Então, posteriormente, para abrir essa caixa preta, chegou a modelos de persuasão que vão mais na toada daquele contraste entre processamento automático e processamento controlado. Então, nós temos dois modelos, duas teorias que são muito parecidas, basicamente elas são complementares, que uma que é o Elaboration Likelihood Model, que é o modelo de probabilidade de elaboração do Petty e Cacioppo. Esse aí diz o seguinte, que as pessoas quando tiverem, elas vão prestar atenção na mensagem, nos argumentos racionais, quando elas vão elaborar essa mensagem, digamos assim, aí que está a probabilidade de elaboração, quando elas se sentirem motivadas para fazer isso, for algo importante para elas e forem capazes de fazer isso, forem hábeis o suficiente. Tá? Quando isso ocorre, elas vão prestar atenção, vão ver os argumentos, e aí vai valer aquela sequência do Maguire, atenção, compreensão, aceitação, retenção, ou seja, a argumentação vai ser importante. Quando elas não estão motivadas, não é algo importante, estão zapeando na TV, ou não conhecem muito sobre o argumento, ou é um assunto que não diz muito respeito a elas, aí elas não vão processar muito essa informação e vão se contentar com indícios secundários e tal, que é algo que o modelo da Eagle e da Chaikin, que é o modelo heurístico sistemático, vai mostrar. Então, quando eu não vou prestar atenção, eu vou usar as chamadas heurísticas, atalhos, macetes que eu sei que funcionam em boa parte das vezes, que eu aprendi socialmente. Então, digamos, coisas do tipo assim, peritos, experts nunca mentem, se tem números deve ser verdadeiro, mensagens longas devem ser verdade, se a minha família, minha mãe falou, então eu vou obedecer. Então, se não é algo muito importante, então tá bom, o cientista falou, eu vou utilizar. Então, tipo, a propaganda é bonita, pessoas pulando na piscina, pasta de dente, então essa propaganda está muito bem produzida, eu vou comprar esse produto no mercado. Então, é o caso que para mim não é relevante, ou eu não tenho capacidade de ficar parando ali, pensando no conteúdo de uma publicidade, ou de um discurso, ou de uma argumentação. Por outro lado, quando eu tenho essa capacidade, aí eu vou ter o processamento mais sistemático, que entraria no processamento mais central
né, do PET do Cacioppo lá. Então, não, é basicamente o mesmo modelo, mas no caso do PET e Cacioppo é central e periférico, né, o controlado e automático. E no caso do modelo sistemático e heurístico, esse sistemático, controlado, deliberado, prestando atenção em argumentos, e o heurístico, esse mais automático ou menos relevante, mais voltado para elementos secundários, atalhos, aspectos da produção, etc. Tá? Então, mas ao mesmo tempo, esses dois tipos de processamento eles têm uma diferença na resistência das atitudes que são formadas. Tá? Então, o processamento sistemático central ele vai gerar atitudes mais fortes, mais resistentes, porque tem um envolvimento maior do sujeito, tem um envolvimento maior do indivíduo e tem, então, argumentos que se mostraram sensatos para essa pessoa em algum momento. Já o processamento periférico, heurístico, pode levar a pessoa a mudar de opinião ou a nutrir uma certa opinião, mas também a pessoa não está muito comprometida com isso. A pessoa pode mudar de opinião com maior tranquilidade porque ela não parou para pensar a respeito, ela só teve uma atitude mais rápida, mais conveniente e assim por diante. Tá? Então esses modelos aí, a gente vê que já estamos aqui em atitudes, mas no modelo bem dentro da cognição social. Né? Então o desenvolvimento das atitudes também ele se mescla, ele se confunde com o desenvolvimento desse campo maior e mais influente que é o da cognição social. E a gente vê que as pesquisas mais recentes elas respeitam as teorias, os paradigmas de processamento de dados que a gente encontra também no campo da cognição social. Tá? Então assim, a coisa progrediu muito, atitude é um fenômeno que é dos mais estudados, se não for o mais estudado em psicologia social, talvez preconceito fique logo ali, mas o preconceito também é um tipo de atitude, como a gente vai ver na próxima aula, mas, ao mesmo tempo, isso aqui é só uma base, são as teorias mais clássicas, mais básicas, para ter uma ideia do que se fala. Certamente a coisa vai num ritmo alucinante, então se a gente for observar as pesquisas das últimas décadas, aí não é algo que eu tenha estudado mais diretamente, mas especialmente atitudes implícitas, a gente não vê tantas pesquisas assim aqui no Brasil, né? Até porque demanda alguns conhecimentos que aqui nas nossas universidades talvez poucos grupos de pesquisa trabalhem mais com isso, né? Mas a gente vê, eu diria que as atitudes implícitas, processamento automático é a coqueluche, né, para usar uma expressão meio datada, mas é a febre do momento há algum tempo atrás, né? Não só para as atitudes, mas uma série de construtos implícitos que têm essa forma, essa maneira de estudar muito semelhante das atitudes na psicologia social, eu acho que é o quente. Mas não dá, como eu comentei, não dá para o cara estudar alguma coisa de psicologia social sem pelo menos saber o que é atitude, algumas teorias principais. Então, em relação a isso, se tem uma aula que o cara tem que lembrar, um conceito que o cara tem que lembrar com base na psicologia social cognitiva e na cognição social, é esse. Então é isso. Acho que com isso a gente cobre as ideias que eu considero as principais, né, desses textos que a gente trabalhou aqui. Valeu pela atenção e até a próxima aula.